Olá, olá, olá! Bem-vindos, bem-vindos mais uma vez aqui para a nossa live de sexta-feira. Sempre a gente começando aqui pontualmente às 7h30 da manhã. Para todo mundo que está aí ligado com a gente na comunidade Vamos em Frente. Isso aí, nós estamos aqui na nossa comunidade, sempre buscando, criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Ajudar você a poder não só ser o melhor naquilo que você faz, mas também ser valorizado, reconhecido por isso que você está fazendo. Muito bom, se a gente está fazendo uma transformação no mundo, se a gente está fazendo a diferença no mundo, é justo que a gente se sinta valorizado e reconhecido. Afinal, quanto tempo alguém consegue suportar fazer algo, se dedicar sua vida, seu tempo, seu esforço, seu foco e não ser reconhecido por isso? E o reconhecimento que a gente tem no mercado é o marketing de percepção, a percepção que as pessoas têm sobre a necessidade do que a gente faz, sobre a nossa habilidade de fazer e sobre a dificuldade de substituir a gente, isso mesmo. Toda sexta eu passo por aqui para comentar um pouco mais sobre o conteúdo que eu envio nas segundas-feiras para a turma que está cadastrada lá na nossa comunidade Vamos em Frente. Se você não está cadastrado ainda, depois da live você corre lá no meu site arturgalvão.com.br, coloca o seu e-mail lá e automaticamente você já vai estar fazendo parte da comunidade, recebendo os conteúdos e as orientações aí, os próximos passos para poder usar ao máximo esse benefício que não tem custo algum, É exatamente esse movimento que a gente faz aqui para poder apoiar uns aos outros, para poder criar essa comunidade e ajudar todo mundo a crescer, prosperar fazendo aquilo que a gente ama. O link está na sua bio. A Alicia está me lembrando mais uma vez que o link está aqui na bio do Instagram, é só ir lá no Linktree, da nossa bio aqui, clica lá e vai para a comunidade, tá bom? Então esse é o nosso trabalho de estar aqui ajudando você, saber um pouquinho mais do que você está trilhando aí no seu mercado, quais são os seus desafios, quais são as coisas que estão dando certo para você e também quais são as coisas que você quer ajustar de repente no seu negócio. Então toda sexta-feira eu dou uma passada aqui para falar um pouco sobre esse conteúdo que eu mando às segundas por e-mail para a turma lá da comunidade. Na sexta a gente aprofunda um pouco mais. E para quem já passou efetivamente pelas minhas mentorias, lá dos núcleos, quem já passou pela minha empresa, pelo meu escritório, sabe que depois da live, a gente termina a live aqui às 8h30 e às 9h a gente tem um novo encontro no grupo fechado lá do Zoom, onde eu vou estar dando uma atenção ainda maior, respondendo perguntas com um pouco mais de tempo, um pouco mais de profundidade para poder te ajudar aí no seu mercado. Então a gente está vivendo aí um momento onde as pessoas estão buscando tracionar suas empresas, seus negócios, todo mundo no mínimo está atento aí às mudanças que estão acontecendo no mundo e algumas pessoas têm uns desafios, eu quero poder te ajudar a lidar com isso da melhor maneira possível. E no e-mail dessa semana a gente trouxe um tema sobre como transformar as incertezas nas suas aliadas de venda. Como transformar incertezas em aliadas nas suas vendas. Olha que legal! A gente geralmente quer oferecer algo para as pessoas no mercado e, em geral, esse algo que a gente está oferecendo é um ponto de vista que a gente tem sobre uma situação, sobre alguma coisa, sobre um serviço, sobre uma solução que está sendo apresentada para o cliente. Então fica aquela impressão de que quanto mais certeza a gente tem sobre as coisas, quanto mais convicção a gente tem, mais resultado a gente vai ter. Tem uma crença aí no mercado que é onde está seu foco, estão os seus resultados. Muito bem, onde está o seu foco, estão os seus resultados. Sim, a gente tem muita influência nas coisas que acontecem na nossa vida. Sim, onde está o nosso foco, a gente costuma colocar nossa atenção ali, os nossos comportamentos estarem direcionados, mas tem um universo aí de variáveis para a gente poder lidar. E aí eu vou falar um pouquinho mais com você sobre isso. Dentro dessa semana aí, pelo menos para a gente aqui, foi uma semana maravilhosa, uma semana de muitas conquistas. Nossa, estou muito grato com todos os feedbacks positivos que vocês mandam, todos os comentários, as perguntas que chegam para a gente via direct, o pessoal que comenta lá nos e-mails quando recebem. Gente, obrigado demais pela confiança de vocês, pela atenção de vocês dentro desse nosso caminho de criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Cada vez que vocês mandam esses feedbacks, essas mensagens para a gente, eu sinto que eu estou no caminho certo, são indicadores de que a gente está indo no caminho certo e também indicadores de como é que a gente pode fazer melhor. Provavelmente se você já fez um comentário, deu um feedback positivo, você sabe que as minhas respostas costumam ser muito obrigado, adorei receber seu comentário, como é que eu posso fazer isso ainda melhor? Como é que pode ser ainda melhor para você? Eu quero te ajudar realmente para isso, sempre que eu tiver a oportunidade de melhorar ainda mais aquilo que eu estou fazendo e junto com a minha equipe, a gente vai fazer para poder ajudar, ok? E aí dentro desse nosso cenário aí, de
do mundo de coisas acontecendo ao nosso redor, informações por todos os lados, a gente vem refletindo um pouco sobre isso, né? A gente acorda todo dia com 24 horas de oportunidades para ser mais feliz. Todos os dias a vida nos dá 24 horas de oportunidades para ser mais feliz, se assim a gente escolher. E eu espero que realmente você esteja escolhendo o caminho do progresso. Como dizia o mestre Earl Nightingale, né? A realização, a felicidade, o sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. O sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Sempre que você tem um ideal de valor que seja importante para você e você sente que você está evoluindo, que você está progredindo dentro desse ideal, é mais provável que você esteja sentindo dentro de você aí uma felicidade, um senso de realização, um senso de sucesso. E é legal porque às vezes as pessoas falam assim, Arthur, mas quando eu tiver sucesso eu vou ter dinheiro. Não, não, não. Primeiro você vai sempre sentir o que está dentro de você e de que forma que a prosperidade está agindo dentro de você. E aí o dinheiro vai ser um reflexo lá fora. Então não é quando eu tiver sucesso eu vou ter dinheiro. Eu já me sinto um sucesso e eu atraio. Vou citar mais um mestre aqui que é o Bob Proctor. Ele tem uma frase, um pensamento positivo maravilhoso que ele fala, né? Hoje eu estou tão feliz e grato que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes por múltiplas fontes de forma contínua. E ele diz, não é para você dizer isso uma vez por dia, é para você dizer isso 1000 vezes por dia, todos os dias, por muitos dias na sua vida. Hoje eu estou tão feliz e grato que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes por múltiplas fontes de forma contínua. Você realmente consegue sentir isso dentro de você? Todos os dias que você acorda, você tem algo? Digita aí pra gente, quais são as afirmações positivas que você costuma fazer no início do seu dia? Você começa o seu dia pensando em tudo que você tem que fazer, atarefado lá, já conferindo a agenda, vendo notícia para saber o que está acontecendo no mundo? Ou você acorda, aprecia a vida, agradece e faz as suas afirmações positivas? Ou você afirma, esse dia vai ser incrível para mim, esse dia já é incrível para mim, a minha vida é um milagre, eu sou o extraordinário, eu sou a expressão do extraordinário do mundo, ou eu estou tão feliz e grato que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes por múltiplas fontes de forma contínua. Quanto que você consegue me dizer de convicção das suas afirmações positivas? O que você diz para você mesmo? Qual é a boa sorte que você declara para você mesmo todos os dias quando você acorda? Nosso dia está aqui começando, 7h40 da manhã quase, 7h38. O que você já disse para você? De que forma que você já se acolheu? Quais são as certezas que você sustenta na sua vida e que vão guiar a qualidade de atenção que você vai ter para poder lidar com o seu dia a dia? Se você tem algo que você tem convicção e que é positivo, digita aí pra gente, ajuda a gente a saber um pouquinho mais sobre você. Então eu tenho as minhas afirmações, sempre que eu acordo eu faço. Uma que eu gosto muito de fazer é tudo flui a meu favor. Tudo flui a meu favor. A Elisa falou que ela acabou de escrever aqui, inclusive essa. Tudo flui a meu favor. É a minha forma de dizer que eu sempre dou sorte. Essa é uma crença que, incrivelmente, né, assim, mesmo antes de eu me dedicar aí à minha área de desenvolvimento pessoal, mesmo antes de eu me dedicar aos estudos de como é que eu posso ser um ser humano ainda melhor, desde criança eu me lembro que eu sempre tinha essa crença de que eu sempre dou sorte. No final tudo dá certo para mim. No final tudo dá certo. E hoje eu carrego essa certeza comigo, que é tudo flui a meu favor. E é legal porque quando a gente tem... Tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o seu bem. Muito bem, Carol. Que legal, muito bom. Essas afirmações positivas ajudam muito a gente a manter a motivação interna, mas não é aqui na cabeça não, ó. É aqui no sentimento, tá? Porque tem muita gente que fala dos dois caminhos. A gente vai falar um pouco sobre essas certezas hoje aqui, mas tem muita gente que fala, ó, da boca para fora. Mais uma? Paula Pizeta, gratidão por mais uma oportunidade que vai dar tudo certo. Olha, que legal, Paula. Gratidão por mais uma oportunidade que vai dar tudo certo. E aí a gente vai repetir isso pra gente mesmo até sentir 100% de convicção que aquilo é verdadeiro. E pronto, vai materializar lá fora. Por quê? Porque agora essa crença vai filtrar tudo que vem pra gente. Enquanto quando vem alguém, quando vem alguma situação pra você, e você olha para aquela situação e diz assim, gratidão por mais uma oportunidade que tudo vai dar certo, você filtrou agora isso. Vou citar aqui um cara que assumiu um compromisso comigo de assistir essa live gravada. Eu sei que ele está numa outra reunião nesse momento, que é o nosso mestre Lucas Fonseca. Ele falou assim, vencedor, queria muito estar com você lá na live, mas eu tenho realmente uma outra reunião, eu sei até, né, com quem que ele está em reunião, totalmente compreensível.
E ele falou que vai assistir depois gravado. Lucas, ó, vou falar uma palavra aqui, lá pelo meio da live, vou te dar uma senha e eu quero ver depois você me retornar essa senha para eu saber se você assistiu mesmo. E o Lucas, ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, o navio não afunda pela quantidade de água que tem fora dele. O navio afunda pela quantidade de água que ele permite entrar. Então a gente está trilhando ali, navegando pelo nosso mar de oportunidades, pela nossa vida, e a gente afunda quando a gente deixa as situações ruins, que a gente etiqueta como ruins, invadirem o nosso espaço interno. E aí quando elas superam essas crenças positivas, essas afirmações positivas que a gente tem que fazer, que a gente se sustenta dentro da gente, aí vem o sofrimento, aí vem o medo, vem a angústia, vem aquela sensação de que a gente não vai conseguir lidar com as coisas. Por isso que eu costumo repetir também que o sucesso é muscular. Sucesso é muscular, a gente tem que treinar todo dia. Não interessa quanto que você treinou ontem, se você hoje parar de treinar, começa a atrofiar. Você começa a perder capacidade de sustentação. Se você fica aí uma semana, mas poxa, foi só uma semana, vai perder capacidade de sustentação. E por que o sucesso é muscular? Porque a gente vai se colocando na área de expansão. Então a gente cria microlesões naquelas nossas crenças, a gente realmente permite explorar além dos nossos limites e essas microlesões vão criando novas camadas de certeza que vão protegendo ainda mais, vão dando ainda mais força para o nosso músculo do sucesso. Isso aí. Então, né, como dizem, não é tão difícil chegar lá no sucesso. Difícil mesmo, o desafio grande é se manter lá. Porque o sucesso é muscular. Ele depende da sua disciplina. A disciplina é a semente do sucesso. E aí lá no e-mail eu trago uma reflexão para vocês, no e-mail que eu mandei na segunda-feira, sobre como transformar as incertezas em aliadas das suas vendas. Lembra, sabe, puxa na memória aí, aquela criança ali de uns 4, 5 anos que fica perguntando pra gente assim, por quê? Por quê? Por quê? Já passou por essa situação? Você tem uma criancinha ali que está perto de você e você dá uma resposta para ela e essa resposta nunca basta. Ela fica assim, por quê? Por quê? Por quê? Isso é muito legal. Isso acontece, né, no universo das vendas. O que significa esse monte de porquê? Por que a gente se irrita, né, quando uma criança vem e fica por quê? Porque uma hora a gente fala assim, poxa, peraí, para, chega de porquê, tá bom, só vou até aqui. Por que ela tira a gente do sério? Porque ela está questionando as nossas certezas. Essa perguntinha, por quê, é uma pergunta muito profunda. E quanto mais você questiona a nossa certeza, mais a gente entra numa zona de desconforto. Até perder a paciência ali com a criança e fala assim, ó, parou, chega de porquê, tá bom, vai lá brincar, chega. Seu mal é que você não está brincando o suficiente, vai lá ficar com as outras crianças. Nas vendas é a mesma coisa. Quando a gente está diante de um cliente e esse cliente coloca para a gente uma objeção ou coloca um cenário negativo, tem uma formulazinha para você poder fazer perguntas profundas para ele. Por quê? Porque se ele está com muita certeza dentro desse negativo, se ele está com muita... Imagina um cliente seu que está com medo de fechar um contrato com você. Imagina um cliente seu que está com medo de fazer um novo investimento porque ele acha que o cenário futuro é muito instável, que esse cenário não previsível é o pior, né? Ele pode até estar achando que esse cenário é catastrófico, pode estar achando que uma desgraça está por vir aí pela frente, pode achar que ele não vai ter condição de lidar com aquilo ali. A melhor forma de você tratar essa objeção, ao invés de ficar trilhando aí uma lista das coisas que você tem sobre benefícios do que você faz, ou explicando, não, deixa eu te explicar aqui o que eu faço, você vai entender, você puxa ali aquele pergaminho, né? Cheio de explicações. Ao invés de entregar para o seu cliente explicações sobre o que você faz, é legal que você primeiro se dedique a desconstruir a certeza dele nessas crenças. Por quê? Porque quanto mais certeza ele tem dentro desse patamar, que é do negativo, mais difícil vai ser você conduzir as vendas junto com ele. Faz sentido para você? Lá na minha mentoria, nas minhas mentorias, eu costumo brincar com os meus clientes e falar assim, ó, você pode pegar o cara mais inteligente do planeta, você pode pegar o Prêmio Nobel da medicina e conversar com ele sobre medicina. E aí você consegue desconstruir as certezas dele. Como? Deixa ele falar tudo que ele tiver para falar, observa ali, escuta com muita atenção, coloca ali curiosidade e interesse na conversa e chega no final, na hora que ele terminar a argumentação dele, você pergunta para ele assim, será? Não sei. Talvez no fundo, a gente não sabe exatamente quem foi que criou essa certeza, de onde veio essa sua certeza, como é que você prova que isso é verdade. Quando você fala será no final da argumentação de alguém, e eu até brinco com os clientes, eu falo, ó, não façam isso comigo, tá? Porque senão eu vou estar criando um monstro. Porque a verdade é essa, né? O caminho é esse. No fundo, a gente não tem 100% de certeza das coisas.
Por quanto tempo mais o universo vai durar? Faz sentido para você? Você já parou para perguntar sobre isso? Por quanto tempo mais o universo vai durar? Existe vida em outro planeta? Como é que você sabe que não existe vida em outro planeta? Será que o amor da sua vida é realmente o amor da sua vida, já que você não conheceu todas as outras pessoas do planeta? Como é que você sabe que dentro desses quase 8 bilhões de pessoas no planeta não existe outra pessoa que você poderia de repente até amar mais? Você ama mais porque é conveniente para você, porque está confortável para você, ou você ama porque você já conheceu todas as pessoas do planeta, testou todas e falou assim, ó, agora que eu testei todas, eu sei exatamente que essa é a pessoa, esse é o amor da minha vida. Como é que você sabe que o amor da sua vida é o amor da sua vida se você não conheceu todas as outras pessoas no mundo? Olha, são perguntas. Grava essa, pensa comigo. A gente consegue provar que algo existe, a gente consegue ter evidências de que algo existe, mas é muito difícil para a gente provar que algo não existe. É muito difícil. E é por isso que essas sensações, esses sentimentos ruins que algumas pessoas costumam sustentar dentro delas, por isso que é tão difícil delas saírem dessa área. Por quê? Porque a gente consegue provar que algo existe, mas é muito difícil a gente provar que algo não existe. Quando um cliente diz, as coisas não vão dar certo, é muito difícil você conseguir provar para ele que vai dar certo. Por quê? Porque é o futuro. Né? Então, sobre o futuro, a gente não consegue ter 100% de indicadores, não consegue ter 100%, porque a gente não tem bola de cristal. Essa é a grande sacada. Esquece, vendedor não tem bola de cristal. A gente tem que usar tudo que a gente sabe para poder lidar com aquilo que a gente não sabe. Esse é o caminho de um bom vendedor. A gente usa tudo que a gente sabe para lidar com as coisas que a gente não sabe. Então, o melhor caminho para você poder ajudar o seu cliente é você ajudá-lo a desconstruir essas certezas, ou seja, criar incertezas. Pensa no perfil de cliente difícil de atender. Cliente difícil de atender geralmente é aquele cliente que ele acha que já sabe tudo que você sabe, ou ele acha que ele pode fazer sozinho tudo aquilo que você faz, né? Descredibilizando aí o que você faz. Ele faz até soar meio que fácil, né? Como se fosse muito simples fazer o que você faz. Esse cliente é um cliente difícil de tracionar, fora o cliente que está ali travado e ele não quer seguir as suas orientações. São perfis, eles têm muita certeza em algo que está desalinhado com a sua oferta. Grava essa, a resistência do cliente, a objeção do cliente, é sempre uma certeza muito forte que ele tem em algum ponto de vista que está desalinhado com a sua oferta. Então, se você tira a certeza disso, se você cria incerteza nesse ponto de vista, você abre um mundo inteiramente novo de possibilidades para o cliente flexibilizar. E aí sim, quando ele flexibiliza, as suas vendas podem acontecer. Faz sentido para você? Você já teve algum cliente? Qual foi a maior dureza que você encarou aí na hora de fazer uma prospecção? Qual foi a maior objeção que um cliente já apresentou para você quando você tinha 100% de convicção de que aquilo que você estava oferecendo era o certo para o teu cliente, ia transformar a vida dele, que seria só benefício para a vida dele, e ainda assim o cliente colocou uma objeção para você. Ainda assim ele falou assim, não, acho que eu não vou fazer isso agora não, porque acho que eu não vou fazer esse investimento não, porque qual foi o porquê que esse cliente trouxe para você e que você se sentiu desafiado ali na hora de tracionar suas vendas para frente, ou mesmo perdeu a venda. Às vezes é uma venda que caiu. Tenta puxar na sua memória uma venda que tenha caído, que você estava ali muito aplicado para poder gerar resultado para o seu cliente e no final ele acabou não comprando de você. A gente está ali para poder oferecer e disponibilizar o nosso melhor para os nossos clientes, mas às vezes acontecem vendas que caem, vendas onde o cliente escolhe não dar continuidade nesse trabalho. Qual foi a maior objeção que você enfrentou até agora no seu mercado? Qual foi o maior desafio que você teve sobre superar as crenças, as certezas que o seu cliente tinha e que estavam desalinhados com a sua oferta? Vamos lá, pensa nisso aí. O que é o medo, né? O que é o medo? O medo é uma certeza de que a gente não vai conseguir lidar com alguma coisa, de que as coisas não vão funcionar da forma como a gente imaginava. Quando a gente tira a certeza disso, a gente pode flexibilizar para colocar no inverso, que são as certezas positivas. A gente cria incerteza no negativo para poder flexibilizar e colocar mais certeza no positivo. Quando o cliente começa a sentir certeza de que vai dar certo, de que as coisas vão funcionar, de que ele consegue lidar com aquilo aumenta a motivação interna, aquilo aumenta a energia interna dele de poder tomar uma decisão, de seguir junto com você no seu caminho. Faz sentido para você? A Carol escreveu aqui, tudo isso só para postar no Instagram é uma das objeções. Tudo isso só para postar no Instagram, olha que legal.
Foi uma objeção? Qual é a objeção que está por trás dessa afirmação? Quando o cliente pergunta tudo isso só para postar no Instagram, tem uma dúvida por trás, porque essa pergunta está ligada a um processo. Né? Postar no Instagram é um processo. Tem alguma transformação negativa na mente desse cliente. Ou seja, talvez a certeza seja não vale a pena, talvez a certeza seja eu não quero me expor, talvez a certeza, tem que buscar a certeza que está por trás da pergunta. Quando o cliente faz a pergunta, ele ainda não apresentou a verdade dele, ele está na verdade questionando a sua, ele está buscando questionar a sua certeza, ele está criando incerteza dentro daquele ponto de vista que você colocou para ele. Muito legal, Carol, essa situação que você colocou. Quando o cliente traz uma objeção para a gente como pergunta, a gente tem que cavar um pouquinho mais para saber qual é a certeza. Geralmente a crença ela é uma afirmação, ele tem uma convicção sobre algo, ela não é uma pergunta. Então talvez ali o cliente esteja tentando buscar com você pistas sobre será que isso é relevante o suficiente? Será que isso vale esse preço? Será que eu quero mesmo fazer isso? Será que eu não vou me igualar com outras pessoas que eu critico porque estão só postando no Instagram? Talvez a proposta de valor não tenha ficado tão clara para essa pessoa. Aí você responde com perguntas. Sempre a gente vai usar com os clientes. Vocês querem um passo a passo? Eu vou passar para vocês um passo a passo de como é que você faz uma apresentação de um ideal de valor para o seu cliente. Inicialmente, claro, você vai se apresentar, vai apresentar ali o seu nível de especialidade. Você vai validar a pessoa para quem você está apresentando. Então, como eu falei, você tem que usar tudo que você sabe para poder lidar com aquilo que você não sabe. A gente não tem bola de cristal. Essa crença, essa experiência de achar que a gente vai fazer um pitch e esse mesmo pitch vai funcionar para todo mundo, não funciona. O pitch ele funciona para você pescar de tarrafa, de rede. O que significa isso? Quando você não está olho no olho com o cliente e você precisa colocar uma mensagem no mercado para ver se alguém pega essa sua isca ali, né? Para ver se alguém pega esse conteúdo de valor que você está oferecendo. Mas quando você está olho no olho com o seu cliente, esquece, porque você tem que fazer uma adaptação das suas verdades para que elas estejam em alinhamento com as verdades dos clientes. Se você tenta impor a sua verdade, ou seja, gente, é isso que eu faço, a transformação é essa, se quiser bem, se não quiser, amém. É quando você faz um pitch inflexível, quando você está ali com uma argumentação inflexível. Então, um caminho bom para você poder prospectar e que dá muito resultado é, primeiro você se apresenta. Então, vamos supor, eu vou prospectar alguém, eu vou dizer: ei, como é que você está? Tudo bem? Eu sou o Arthur, encontrei... Aí, depois que você se apresenta, você valida a pessoa. Então, pô, que legal te encontrar aqui, obrigado pela sua oportunidade de você estar me atendendo. Inclusive, eu tenho visto lá suas publicações no Instagram. Cara, aquilo que você falou sobre, dentro da validação, você puxa a faculdade mental da memória. Então, você pega a pessoa que você está prospectando, se apresenta inicialmente, obviamente, né? Abre essa conversa, dá as boas-vindas ali para a pessoa. Depois você vai validar essa pessoa, ou seja, reconhecer o bem nela. E aí você tem que fazer isso de forma verdadeira, porque o cliente sente quando você está mentindo, quando você está bajulando. Então você vai lá e busca algo de bom que você encontra nessa pessoa, que bem que essa pessoa faz, e valida a pessoa. Nossa, parabéns pelo seu trabalho, estou acompanhando lá seu trabalho nas redes sociais, vi inclusive a live que você fez. Caramba, na hora que você falou aquilo ali, aí você começa a puxar a faculdade mental da memória para poder fazer um alinhamento entre o seu universo e o universo dele. É uma das formas de você estabelecer um rapport, de você criar conexão com o seu cliente. Você valida o cliente. Quando você valida, você está entrando na área subconsciente do seu cliente. Ele não consegue desligar a atenção de você. Quando você está sendo elogiado por alguém, sua atenção fica na pessoa. Por quê? Porque você está mexendo com a área subconsciente. Ela está checando o quanto que aquilo ali é verdadeiro para ela e está batendo na maior área de conforto dela. Por quê? Porque o que você está dizendo bate com o que ela está buscando alcançar. Então, o primeiro passo, encontra com a pessoa, faz ali sua saudação, sua apresentação. Segundo passo, valida a pessoa. Terceiro passo, usa a faculdade mental da memória. Vocês lembram das faculdades mentais elevadas? Qualquer coisa, se vocês não lembram, coloca aí, Arthur, fala para mim, fala mentor, e eu trago aí para vocês as 6 faculdades mentais elevadas, que são a melhor forma de abordar o cliente em nível subconsciente para ajudá-lo a acreditar naquilo que você acredita, tá bom? Vídeo no YouTube não sobre as faculdades mentais? Ainda não tem um vídeo no YouTube sobre as faculdades mentais elevadas, mas eu posso fazer um para vocês, desde que vocês me digam que é relevante. Então coloca aqui, fala mentor, e eu vou saber que vocês querem saber um pouco mais sobre as faculdades mentais elevadas.
Então, primeiro, você vai lá, vou recapitular, se apresenta, faz a sua saudação, valida o teu cliente, né? Reconhece o bem nele, puxa a faculdade mental da memória para alinhar o seu universo ao dele. Então, ó, poxa, aquilo que você falou bateu exatamente para mim, era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Muito obrigado, poxa, resolveu minha vida, me ajudou a lidar com alguma situação na minha vida. Pronto, agora você acoplou o seu... Que bom, eu vou falar assim. Eu vou passar um pouquinho aqui, mas depois eu gravo um vídeo ainda maior para vocês e boto lá no YouTube, tá bom? Então faz ali, utiliza a faculdade mental da memória, acopla o seu universo ao universo da pessoa. Depois que você colocar o seu universo junto com o universo da pessoa, o que você faz? Você vai fazer perguntas profundas, perguntas reflexivas. Então você vai utilizar ali com curiosidade e interesse, você vai começar a fazer algumas perguntas para o seu prospecto. Você vai dizer, como é que foi? Eu vi lá que você fez, poxa, você está aí, vamos supor, deixa eu tentar pegar aqui uma área específica. Vamos supor que seja um médico, tá? Eu estou prospectando um médico, então eu vou lá, ei, fulano de tal, tudo bem? Como é que você está? Que legal, eu tô vendo que você está publicando os conteúdos lá no seu Instagram, tô te acompanhando, vi a live que você fez lá com o Ciclano, parabéns, poxa, teve uma hora que você falou sobre os mitos dessa questão do coronavírus, poxa, foi muito diferenciado, porque eu tinha acabado de assistir o Fantástico e o nível de informação que você deu superou o que o Fantástico estava dando. Eu fiquei pensando na minha mente assim, gente, por que o Fantástico não está falando isso? Que interesse a Globo pode ter para não estar abordando esse assunto do jeito que você, doutor, abordou? Parabéns pelo seu caminho, pela sua coragem de falar isso para as pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente que não teria coragem de falar isso não. Muito bacana. Me lembrou, inclusive, algumas questões que eu estou vivendo na minha vida, pessoas que estão perto de mim, que estão me dizendo para fazer coisas que eu estava resistindo a fazer e quando você falou, poxa, fez todo sentido para mim. Me diz uma coisa, qual é a sua principal fonte de pesquisa? Agora eu acabei de fazer uma pergunta profunda para essa pessoa. Perguntas profundas, perguntas reflexivas, como diria o Napoleão Hill, diante de pessoas grandes, faça perguntas profundas. As perguntas profundas, elas levam o cliente a te responder com uma história, que tenha começo, meio e fim. Qual é a sua principal fonte de pesquisa? Como que você começou a se aprofundar? De onde que veio esse seu caminho de personalidade? Você começa a fazer perguntas profundas. E aí, quando você faz as perguntas profundas, acabou, você relaxa, que aí vai para o próximo passo, que é executar a escuta ativa. Escutar é ouvir com as suas emoções, é colocar toda a sua atenção no cliente para você poder identificar as pistas dele. Ele vai te deixar pistas ao longo do que ele disser. Então vamos dizer que esse médico está lá respondendo para mim, poxa, Arthur, eu já comecei a ver essa coisa da medicina quando eu era jovem, estava lá na faculdade, o professor falava umas coisas e quando eu ia ler nas revistas médicas, eu ia procurar sobre o assunto, tinham pesquisas muito mais avançadas do que os meus professores traziam na faculdade. Eu falava, gente, eu não posso estabelecer isso como uma verdade absoluta, eu tenho que pesquisar mais, porque esse professor, geralmente, ele está ali defasado, porque ele está dentro de um cronograma, ali, de um conteúdo que ele tem que trazer para mim, mas ele costuma dar defasado. E eu comecei a ver que as pessoas estavam defasadas. E, poxa, eu não quero isso de jeito nenhum. A última coisa que eu quero é que o meu paciente chegue no meu consultório e eu prescreva algo para ele que não seja o mais inovador, que não seja o mais recente do mercado. Sentir que eu não tenho as informações mais recentes. Ou seja, ele acabou de te dar uma pista de que estar atualizado é um valor para ele. Estou fazendo aqui um exemplo bem fictício, tá? Estou criando aqui na hora para vocês. Quando você identifica que estar atualizado é um valor para ele, agora ele te deu uma pista, a reabordagem que você vai fazer com ele vai ser dentro desse valor. Agora você tem que saber, dentro do seu âmbito, dentro da sua especialidade, aonde que você pode colocar esse valor dentro da sua abordagem. Na hora que eu for devolver, aí eu vou para o próximo ali, que eu vou tratar essas objeções. Desculpa, eu vou fazer a minha nova abordagem colocando esse valor na conversa. Aí eu vou dizer para ele, nossa, concordo plenamente, você tem toda a razão, poxa, inclusive é isso que eu estou fazendo no meu trabalho, porque eu tenho o mesmo desafio que você. Eu estou tentando ajudar as pessoas a despertar para a importância de ter o seu posicionamento de marca, a sua construção de autoridade, e a resistência de algumas pessoas a se atualizarem, a estarem atualizadas dentro desse assunto é muito grande. E nossa, parece que você está falando da minha vida, parece que a gente está vivendo a mesma história. Porque o que eu faço de melhor no meu trabalho é trazer as informações mais atualizadas para o meu cliente, ele está sempre à frente. Quando o mercado pensa em fazer, ele já fez.
ele está sempre um passo à frente e isso permite que ele venda o dobro, que ele aumente muito o faturamento dele, que ele diminua inclusive o esforço dele de vender, as horas que ele dedica ali a fazer, e quando ele apresenta essas formas de fazer para o mercado reconhece o valor dele, fala, nossa, você falou uma coisa ali incrível. E o que eu faço, inclusive, é usar esse método, porque na hora de estruturar isso, por que às vezes as pessoas resistem às nossas informações? Porque a gente não tem uma estrutura de apresentação. Quando você tem uma estrutura para apresentar, imagine, aí eu vou usar a outra faculdade mental, as outras duas faculdades mentais agora, que são as faculdades mentais da imaginação e da razão. Você vai apresentar sua proposta usando essas duas faculdades mentais. Imagine se você tivesse uma estrutura para poder apresentar o seu nível de pensamento com uma convicção tão grande, uma clareza tão grande, que o seu cliente estivesse tão aberto a poder te ouvir, que talvez você seja a próxima pessoa a estar apresentando lá no Fantástico o seu ponto de vista. Imagina o mercado reconhecendo você como líder, te usando como ponto de referência para suas tomadas de decisão. Se isso acontecesse, eu garanto que você teria filas de clientes no seu consultório. Garanto que o telefone não ia parar de tocar, você ia ter que contratar talvez até mais de uma secretária para poder lidar com a sua agenda. Ou seja, eu usei a faculdade mental da imaginação e da razão. Ou seja, imagine que logo isso vai acontecer na sua vida. E aí, a partir desse momento, o cliente vai, se ele estiver conectado, ele vai começar a te dar mais pistas. Tudo que ele disser para você nesse momento que você está apresentando a sua abordagem, alinhada com os valores dele e usando as faculdades mentais da imaginação e da razão, tudo que ele disser é um indicador de conexão. Pode ir fundo que o cliente está com você na conversa, certo? Eu falo sempre que na hora que a gente faz uma abordagem, a gente tem 3 modos do cliente operar. O primeiro é o modo grilo, que você está falando, aí o cliente está fazendo silêncio ali e no final fica só aquele som do grilinho, né? Cri, 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 cri. Por quê? Porque o cliente está totalmente desconectado da sua promessa, da sua oferta. O segundo modo é o modo entendi. Você está apresentando tudo para ele, ele não fala nada e chega no final e diz, entendi. Aí você fala, então vamos fechar o contrato? Não. Mas você não entendeu o que eu faço? Entendi. Então ele não consegue criar energia interna. Por quê? Porque ele fala para você que entendi, mas não teve um alinhamento de valor. Ficou só no racional. E o terceiro que eu chamo que é o modo de desejo. O modo de desejo é isso, você está apresentando a sua proposta, está fazendo a sua abordagem, usando sempre as faculdades mentais elevadas da imaginação e da razão. Enquanto você está falando, o cliente está te dando indicador. Ele está concordando, ele está dizendo, nossa, isso mesmo. Não, me fala mais sobre isso. Olha, isso aí, toda interjeição que ele fizer, toda interferência que ele fizer na sua argumentação é um indicador de conexão. Você está pronto para poder fazer a oferta. E você não vai fazer uma oferta dizendo, então compra isso de mim? Não. Você sempre vai fechar a sua oferta dizendo, olha, e as pessoas que compram, que contratam esse trabalho meu, e olha, e é legal porque o valor que eu ofereço não é nem desafiador, você coloca o seu preço, mas sempre citando alguém. Você nunca oferece diretamente para o seu cliente. Você sempre sugere para ele um cenário que esteja separado, para ele não se sentir ameaçado. Porque um dos maiores receios que o cliente tem é quando você está pronto, ele sente que você está pronto para fazer uma oferta, ele entra em resistência. Porque aí começam a vir as dúvidas, se ele tem dinheiro para contratar, etc. Então você sempre oferece, termina ali a sua argumentação, colocando esse universo para alguém. Quando alguém contrata o meu trabalho, e eu preciso dizer para essa pessoa que o meu trabalho custa tanto, e ele até acha que isso pode ser um grande desafio para pagar, mas eu apresento, você sempre coloca para alguém, e eu garanto que o cliente vai te dar, ele vai dizer assim, e como é que eu faço para contratar? E se eu quiser contratar? Agora sim, agora você está num ambiente emocional seguro para poder fazer a sua oferta. Fez sentido para você? Alice, eu trouxe aqui. Arthur é triste. As pessoas não gostam de ler. Não param para ouvir. Como se manter atualizado dessa forma? Fala mais sobre isso. Renata Braga. Deixa eu tentar entender um pouco a sua pergunta, Renata. Você está dizendo para mim, deixa eu ver se eu entendi. Talvez você esteja dizendo para mim que as pessoas não gostam de ler. As pessoas não gostam de ler é uma crença. Então, se você está filtrando as informações do mercado a partir desta crença, vai ficar mais evidente para você quando as pessoas não quiserem ler. E aí, você pode usar, eu já fiz uma live aqui, tem acho que conteúdo também lá no meu YouTube sobre isso, você pode usar um processo que eu chamo de processo de filtragem. Vou falar daqui a pouco, deixa eu entender sua pergunta primeiro. Elas não param para ouvir. Legal. Como se manter atualizado dessa forma? Renata, experimenta. Um bom caminho seria você experimentar
de hoje, pelos próximos 5 dias, fazer uma nova abordagem. É muito difícil a pessoa desviar a atenção de você se você está validando ela, ou seja, se você está reconhecendo bem nela e se você traz o seu universo junto para o universo dela. A sua pergunta faz todo sentido e eu diria aí que talvez hoje seja um dos grandes erros de 99% dos vendedores do planeta. Por quê? Porque a gente está vivendo uma academia, ou seja, a gente está vivendo um nível de informação que está vindo de 50 anos atrás. A forma de vender vem de 50 anos atrás, onde parece as pessoas queriam criar robozinhos, né? Então falavam assim, vai lá para o mercado e faz essa oferta assim, assim, assim. E não estavam tão preocupados com o nível interno, com o universo interno do ser humano com quem eles estavam falando. Experimenta validar e puxar a faculdade mental da memória antes de começar a dizer o que você tem para dizer. Fechado isso, você pode apresentar o seu conteúdo em forma de transformação. Transformação está sempre ligada a uma realidade resistida e uma realidade desejada. Você tem que perguntar para a pessoa, tem que saber dela o que mais está doendo na vida dela. E quando você apresenta algo que resolve essa dor, é muito difícil da pessoa não te ouvir. É muito difícil dela, talvez, ler. Deixa eu só pegar aqui que a Alicia me passou agora que você tem um complemento, né? É isso aí, você disponibiliza as informações e as pessoas não se capacitam, não buscam se informar, entendeu? Tem um universo aí de... Já entendeu, super respondido. Tem um universo de variáveis aí, que legal, que está te ajudando. Mas pensa também sobre o seguinte, tem algumas pessoas que têm canais de comunicação diferentes, tá? Isso também é importante saber. Tem a pessoa que é visual, tem a pessoa que é auditiva, tem a pessoa que é sinestésica. Então a forma como essa informação está chegando na pessoa, mais uma vez, eu estou falando aqui de informação olho no olho, você está de frente conversando individualmente com alguém. Quando você está falando com a massa, aí você tem que escolher caminhos de posicionamento. Então você vai escolher um caminho, você pode inclusive experimentar fazer o seu conteúdo das 3 formas. Você pode posicionar o seu conteúdo para alguém visual, que você vai descrever detalhes daquilo ali, vai contar como se fosse mesmo um storytelling, como se fosse contar uma história para essa pessoa. Você pode apresentar isso de uma forma para alguém que é auditivo, você já entra com a transformação, estou falando agora em massa, tá? Você pode já entrar com a transformação, olha, se você está tentando tracionar as suas vendas, se o cliente vem, você não consegue converter. Ou talvez se você esteja até com dificuldade do cliente atender seu telefone, eu tenho 3 coisas para te falar aqui que são fundamentais que vão mudar a sua vida. Quando você fala com alguém que é auditivo, você já tem que utilizar a ferramenta do tempo. Você tem que dizer para ele, eu vou ser muito rápido, eu vou te falar só o que interessa. Se te interessar depois, eu te explico os detalhes. Para o visual, não, você já começa explicando os detalhes. Olha, deixa eu te explicar o passo a passo, detalhadamente, para você alcançar isso. Quando você vai para o sinestésico, você vai lidar com os sentimentos dele. Olha, se você sente que você está tendo dificuldade de vender, se hoje o mercado não te abraça mais, se as pessoas não estão entendendo o que você está dizendo do fundo do coração dela. Por exemplo, eu tenho um perfil que é auditivo sinestésico. Então eu tenho mais facilidade de usar esses 2 caminhos de comunicação. Eu gosto de ouvir, para ouvir eu sou muito auditivo, né, para receber, na verdade, as informações. Eu tenho muito o auditivo, eu prefiro saber primeiro da transformação, se me interessar eu pergunto sobre os detalhes. E só os detalhes que forem fundamentais. Não gosto de dar muita volta. Mas para entregar eu sou mais sinestésico. Para entregar eu gosto de falar mais com o meu sentimento, eu gosto de tocar o coração das pessoas, gosto de entrar no universo emocional das pessoas. Então, mas eu sei que tem gente que é auditivo para receber. Então, mesmo eu sendo sinestésico, mesmo eu operando em geral, que é uma predominância, né, não é uma coisa inflexível, mas eu ajusto o meu conteúdo para conversar com as pessoas que são auditivas, visuais ou sinestésicas. Então, talvez a pessoa que não está te lendo é porque o canal dela não é de leitura. Se você apresentar um livro para eu ler, eu vou ter muita dificuldade, vai ser um desafio para mim. Porque o meu canal de recepção não é esse canal de leitura, eu prefiro ouvir. Mas se você me apresenta um audiolivro, né, quantas vezes eu já li o Pense e Enriqueça do Napoleão Hill, né, quem pensa enriquece, né, porque eu fico lembrando o nome em inglês, né, Think and Grow Rich. Mas quantas vezes eu já li esse livro? Só no auditivo. Eu entro lá na plataforma, ouço o livro inteiro,
10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, para mim é maravilhoso. Mas se você me botar para ler, eu não passo da 10ª página. Para mim é um desafio. Então, dá uma olhada se você não está apresentando algo que esteja diferente do seu canal, do canal do seu cliente. Se você está falando em massa, o legal é você fazer uma derivação desse conteúdo para as 3 formas de abordagem. Se você seguir ali no meu Instagram, né, vocês estão aqui junto, a Renata, inclusive, está sempre acompanhando a gente, você vai ver que os meus conteúdos eles variam. Tem hora que eu sou mais longo, tem hora que eu sou mais objetivo, tem hora que eu conto mais uma história, tem hora que eu dou passo a passo. Eu estou variando, por quê? Para encontrar os perfis diversos dos canais de comunicação das pessoas. Faz sentido para vocês? Espero que tenha ajudado vocês. Vou fechar aqui, já são 11h11, vou fechar rapidamente, só falando aqui um pouquinho sobre as faculdades mentais elevadas. Sempre que você quiser disparar suas vendas, quiser acelerar o seu motor de vendas, ao invés de ir para o intelecto, você vai para o universo interno do seu cliente, acessando o subconsciente dele. Por quê? Porque os nossos paradigmas, os nossos hábitos, eles estão gravados em nível subconsciente. Então, se você vai fazer uma oferta, você vai bater de frente com algum hábito do seu cliente, ou você quer se alinhar a algum hábito do seu cliente. E esse hábito está sempre gravado na camada subconsciente. Quando você fala com o intelectual, faz sentido para ele, ele concorda com você, mas ele não consegue executar, ele não tem energia interna para tomar essa decisão. Quando você age no subconsciente, ele primeiro age para depois tentar entender o porquê que ele agiu. Ele vai primeiro nesse impulso interno. Claro que aumenta a sua responsabilidade pessoal de entregar algo íntegro para o seu cliente, mas você consegue mover o cliente com mais agilidade. Tá? Eu posso dizer isso do alto de quem tem resultados, de que saber isso e executar isso na minha vida aumentou em mais de 20 vezes o meu resultado. O meu ticket de trabalho eu consegui aumentar em mais de 20 vezes depois que eu saí daquele termo conservador do mercado de vendas e entrei dentro para agir sempre no subconsciente do meu cliente. Então vamos lá, faculdades mentais elevadas, são 6 faculdades mentais elevadas. Né? A gente tem a imaginação, a intuição, a vontade, a razão, a memória e a percepção. Essas são as faculdades mentais elevadas. A imaginação, a intuição, a vontade, a razão, a memória e a percepção. Então eu vou falar algo dentro do meu sistema de crenças. Se fizer sentido para você, você guarda, senão você pode pesquisar um pouco mais ou depois a gente grava lá o vídeo para poder detalhar. Eu gosto de lembrar disso, eu gosto de sustentar isso na minha vida a partir do meu sistema de crenças. Eu sou cristão, então eu uso isso dentro da minha fé. Inclusive a Renata Braga fez uma publicação lindíssima de uma passagem da Bíblia. Renata, na hora que você publicou aquilo ali, era exatamente... A gente fala, né, quando a gente abre às vezes a Bíblia para poder... Olha que legal, eu tenho audiolivros, né, audiobíblias, onde eu ouço mais a Bíblia do que ler a Bíblia. Mas, em geral, quando a gente abre a Bíblia ali, falando num caminho mais tranquilo para vocês entenderem, qualquer página que você abrir, parece que aquela mensagem era exatamente o que você estava precisando entender, compreender e sentir naquele momento, né? Então, quando a Renata publicou ali uma passagem, exatamente, né, de Jesus falando, você me reconhece como mestre, eu não vou lembrar todas as palavras, mas você me reconhece como mestre, realmente eu sou, e como mestre eu estou a serviço de vocês, né? Eu sinto que eu devo lavar os seus pés e que vocês devem também lavar os pés uns dos outros. É isso, o mestre é um mestre servidor, eu estou aqui a serviço de vocês. Não é esse mestre arrogante, prepotente, que ele está acima de alguém, pelo contrário. E esse caminho de liderança, que a gente fala muito, né, inclusive pelos ensinamentos do Napoleão Hill, na hora que a Renata publicou isso, se eu não me engano foi ali, né, de João, mas quando ela botou essa publicação ali, eu falei assim, caramba, era exatamente o que eu estava buscando nesse caminho. Então vamos lá, eu vou trazer dentro do cristianismo, eu gosto de pensar que a imaginação é Deus sendo dentro da gente. Por quê? Porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então na nossa imaginação também, na nossa imaginação a gente pode saber tudo, a gente pode fazer tudo, a gente pode ir para onde a gente quiser. Então a imaginação é a nossa partícula divina existindo dentro da gente. Imaginação é Deus existindo dentro da gente. A intuição é Deus falando com a gente. Né? Então, mais uma vez, passando ali pela Bíblia, quando diz, né, fiquem em silêncio, fiquem em silêncio, sinta a minha presença e reconheça que eu sou Deus. Então esse é o caminho. Quando a gente está em silêncio, ou seja, quando a gente aquieta a nossa mente, quando a gente está em silêncio interno, a gente abre espaço para Deus falar com a gente. Vem a nossa intuição, que é Deus falando com a gente. E a vontade é Deus agindo. Vontade a gente também pode traduzir aí como entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro. É quando essa energia interna nos coloca em ação.
A vontade é quando você se coloca em ação a partir de algo que está dentro de você. Então a imaginação é Deus sendo, a intuição é Deus falando e a vontade é Deus agindo dentro da gente. Só dessas três já fica mais fácil para vocês poderem lembrar. A razão é a nossa habilidade de tirar conclusão sobre as coisas. Então, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso usar o logos, citando um pouquinho de Aristóteles, quando eu preciso usar o logos, eu estou usando a faculdade mental elevada da razão. Então, a nossa habilidade de tirar conclusão sobre as coisas. A memória é a nossa capacidade, nossa habilidade de conectar o passado, conectar os pontos para poder ter um alinhamento de valor. Então, quando eu puxo na memória, eu recolho esses dados e aplico isso alinhado a algum ideal de valor. Então, é uma faculdade mental poderosíssima, uma das mais poderosas no sistema de vendas. Se você usa a imaginação, a memória e a razão, é muito difícil o cliente desconectar de vocês. E a percepção é a nossa habilidade de dar significado para as coisas. Tudo que a gente olha, eu estou olhando aqui, né, para um telefone e eu estou significando isso como telefone, mas eu poderia significar isso como aparelho, eu poderia significar isso como mecanismo, eu poderia significar isso como circuitos, eu poderia significar isso como imprescindível. A percepção é a nossa habilidade, nós somos seres relacionais e seres dessignificados. A nossa mente humana, diferente dos outros animaizinhos da natureza, a nossa mente ela tem uma necessidade de criar percepção sobre as coisas. Não à toa, eu criei um método chamado marketing de percepção, onde eu uso só essa habilidade, a faculdade mental das pessoas que nós temos de criar significado nas coisas. A gente pode colocar e retirar significado. Quando você usa percepção, principalmente na percepção quando você trabalha os adjetivos. Como é que você faz para envolver uma pessoa fortemente na sua ideia de valor? Trabalhe um adjetivo. Imagina assim, só para a gente poder fechar. Imagina que você quer magoar alguém. O que você faz com essa pessoa? Você identifica qual é o valor para ela e faz um adjetivo negativo nesse sentido. Em outras palavras, traduzindo aí na linguagem mais popular, xinga a pessoa. Xinga a pessoa de algo que você sabe que está batendo uma área de valor para ela. Ela vai ficar extremamente magoada com você. Mas, por outro lado, se você quer envolver dentro do positivo, experimenta validar essa pessoa com um adjetivo que bata num sistema de valor que ela está buscando construir na vida dela. Imagina uma pessoa que está tentando ser competente no mercado, você vai lá e diz para ela, nossa, parabéns pelo seu trabalho, bicho. Eu conheço poucas pessoas tão competentes como você. Me fala como é que você começou o seu trabalho, como é que você faz para ser tão competente. Acabou, ele vai contar uma história para você. O legal é isso, sempre está no comando quem está fazendo as perguntas. Se você quer a atenção do seu cliente, faça perguntas para ele. Vou fechar com um pensamento muito legal que eu uso sempre aqui, que é o seguinte, quando eu estou... Uma vez, né, a Alicia me perguntou assim, poxa, Arthur, por que você consegue trabalhar ouvindo música, você consegue trabalhar assistindo TV, mas quando eu passo aqui perto de você, você sempre fala que eu estou te atrapalhando. Eu falo, porque você me faz perguntas. E quando alguém faz uma pergunta para a gente, a nossa atenção vai para lá. Então, se eu perguntar para você se você prefere uma maçã, comer uma maçã mais vermelhinha ou mais verde, a sua mente vai imaginar uma maçã vermelha, uma verde e vai tentar responder essa pergunta. Se você gosta mais de maçã verde ou mais de maçã madura. Você prefere maçã verde ou maçã madura? Pode não ter relevância nenhuma nesse momento. Aí você vai tender a tentar responder isso. E se você faz uma pergunta profunda que bate no ideal de valor da pessoa do outro lado, ele vai contar a história da vida dele para você. E agora você tem a atenção dele. A partir dali, você vai ver que o cliente vai ficar muito mais tempo com você. Toda vez que você puder manter o cliente mais tempo envolvido na sua ideia de valor, nas suas emoções, você tem mais chance de poder trilhar uma venda de mais valor agregado para ele. Fez sentido para vocês? Gente, vou encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, a confiança de vocês. A essa hora da manhã, todo mundo aqui me acompanhando, fazendo perguntas, participando. Lembre que às 9 horas, o pessoal que já passou lá pelas minhas mentorias, vocês sabem que a gente tem um encontro lá no Zoom. Eu vou mandar o link para vocês acessarem a plataforma. Ali eu vou fazer uma mentoria ao vivo para vocês, tratando caso a caso, dentro dos desafios de vocês. Vai ser um prazer poder ajudar. Para quem não recebe os e-mails lá de segunda-feira, lembra de cadastrar o seu e-mail no meu site, arturgalvão.com.br, ou clica lá no link que está aqui na minha bio e acessa a comunidade. Eu vou ter o maior prazer de receber você, todo mundo aqui, podendo apoiar uns aos outros para a gente poder efetivamente criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso de tudo que a gente está construindo junto.
de todas as pessoas que dão feedback dizendo que já estão fechando negócios a partir das orientações, que estão conseguindo sentir mais coragem de poder ousar e trilhar o seu caminho de mercado para ser reconhecido como uma autoridade naquilo que você faz, ok? Então, sempre fechando aqui com o nosso pensamento, que as nossas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Sonhe grande, pratique o bem, até o nosso próximo encontro e vamos em frente.